produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimento. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, tem sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, vamos lá. Para a gente conseguir fazer a definição de quais são essas funções orgânicas presentes nos dois biopesticidas, a gente vai primeiro relembrar algumas definições do que faz, por exemplo, de um álcool ser um álcool. O que faz uma acetona ser uma acetona? E analisando essas duas estruturas separadamente, a gente vai conseguir identificar o que está presente nos dois ao mesmo tempo, que é o que ele pergunta no enunciado. Beleza? Meu nome é Larissa, é um prazer te ter aqui. Fica até o final desse vídeo porque você vai sair daqui entendendo muito mais química do que quando você chegou. Bora lá! Quando a gente olha para essa primeira estrutura, então, o que a gente tem aqui, por exemplo, ó, toda essa parte aqui da esquerda da estrutura, que tem apenas traços, né, que é a nossa fórmula em bastão, ela só indica para a gente que estão presentes carbonos nessa estrutura. Carbonos ligados a hidrogênios. Então, quando a gente vai caminhando aqui, rapidamente a gente identifica um oxigênio fazendo dupla com esse carbono. Então, já tem que acender um alerta aí pra gente. Quando eu tenho a presença de oxigênio ligado a carbono, muito possivelmente ali eu vou ter uma função oxigenada, que é a função orgânica com a presença do oxigênio. Só que esse carbono, ele não para por aí. Ele está fazendo uma ligação simples com esse oxigênio, que não para por aí. Esse oxigênio está fazendo uma ligação simples com outro carbono. Então, aqui, ó, a gente consegue ver toda uma estrutura montada para a presença de um éster. E o que poderia gerar de confusão aqui, por exemplo? Seria se esse oxigênio aqui estivesse ligado a outro átomo. Que átomo? Um hidrogênio. Se esse oxigênio estivesse ligado a um hidrogênio, ao invés de estar ligado a esse carbono, essa função orgânica aqui ia ser considerada um ácido carboxílico, ok? Por quê? Porque esse cara daqui estaria ligado a uma outra estrutura. Como ele está ligado a mais um carbono, a gente considera essa função toda como sendo um éster. Continuando aqui na nossa estrutura, ó, carbono, 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 opa! Identificamos aqui uma dupla com oxigênio. O que significa isso? Quando eu tenho um carbono, que é um carbono que a gente vai identificar aqui como um carbono secundário. Por que é carbono secundário? Porque ele está ligado a dois outros carbonos, esse daqui e esse daqui. Então, ele é um carbono secundário. Como esse carboninho está fazendo uma dupla com um oxigênio, e ele é um carbono secundário, a gente considera essa estrutura como sendo uma cetona. Então, qual seria a dúvida que poderia ser gerada aqui? Seria, por que essa estrutura não é um aldeído? É porque esse carboninho aqui, que está fazendo uma dupla com o oxigênio, ele não é carbono primário. E o que ele precisa para ser um carbono primário? Ele estaria ligado, primeiramente, a um carbono só, e a outra ligação que ele faria seria um hidrogênio. Então, ele teria aqui, ó, esse carbono ligado a ele, um hidrogênio ligado a ele do outro lado, independente para que lado seja, e ele fazendo a dupla com o oxigênio. Então, isso aqui seria um aldeído, por isso que não é. Então, isso aqui é uma acetona. Quando a gente olha para essa estrutura aqui embaixo, rapidamente a gente identifica aqui, ó, OH ligado a carbono. Como esse carbono é um carbono saturado, e o que significa isso? Ele só faz ligações simples, não tem nenhuma ligação pi atrelada a ele, ou seja, ele não está fazendo nem ligação dupla, nem ligação tripla. Isso significa que aqui a gente tem a presença de um álcool. Então, como a gente tem a presença de um álcool aqui, rapidamente a gente já vê que não tem álcool aqui em cima. Tá? Então, não quer dizer que não tenha álcool nenhum em nenhuma das estruturas. Significa apenas que só na de baixo a gente está identificando um álcool. Caminhando aqui, conforme a gente vai pela estrutura, achei outra possibilidade de função oxigenada. Só que repara, aqui eu tenho um carbono ligado duplamente a um oxigênio, fazendo ligação simples, ó, com mais dois outros carbonos. Então, isso significa que nessa estrutura aqui, a gente também consegue identificar uma cetona, beleza? E aí, vamos caminhar um pouco mais na nossa estrutura. Caminhei, opa, olha aqui. Encontrei um oxigênio. Esse oxigênio está fazendo uma ligação simples com um carbono
e também com outro carbono. Só que um deles está fazendo uma dupla com oxigênio. E eu já vi isso aqui antes. Olha só, dupla com oxigênio, carbono, simples com oxigênio, carbono. Vê se não é exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Dupla com oxigênio, carbono, simples com oxigênio, outro carbono. Então, aqui a gente também consegue identificar que nós também temos um éster. E por termos um éster, a gente já consegue identificar, ó, que as duas moléculas orgânicas que nós temos aqui apresentam essas duas funções orgânicas. Tanto o éster, aqui e aqui, quanto a cetona, aqui e aqui. E é por isso que a nossa resposta é a letra B. Então, quando a gente analisa as outras opções, ó, a gente não tem ácido carboxílico, como a gente viu aqui em cima, qual seria a possibilidade para poder ter. A gente também não tem éter. Por que a gente não tem éter? O éter seria, por exemplo, nessa estrutura aqui, se a gente tivesse carbono ligado ao oxigênio, que está ligado a outro carbono, mas onde não existiria essa dupla com oxigênio. Então, só essa estrutura base aqui de baixo seria um éter. Só que como um desses carbonos está ligado duplamente ao oxigênio, ele não é considerado como éter, ele é um éster. Aldeído a gente já entendeu por que não tem. Álcool a gente só tem na estrutura de baixo e ele pede simultaneamente às duas estruturas. Cetona e éster é a nossa resposta. E éter e éster também não pode ser, porque a gente não tem a presença de éter em nenhuma das duas estruturas. Beleza? Eu espero muito que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. E não esquece de seguir a gente aqui no canal para que você seja notificado toda vez que algum vídeo novo for lançado. Um beijo e até o próximo vídeo.